Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui na Consult e o nosso momento Consult de hoje é dedicado ao tema campeão de audiência dos nossos últimos encontros e tratado pela última vez no nosso momento Consult episódio 114, que tem a ver com a transferência. Poxa, mas você me diz ainda transferência? Sim, ainda transferência. Por quê? Porque há muita dúvida, muito questionamento, muitas senões aí estão sendo discutidos. Notadamente aqui no Paraná, que nós tivemos o advento no dia 25 de novembro do decreto 8.023, que internalizou definitivamente a ideia do convênio 109. E aqui um resumo de tudo que se possa dizer a partir de tudo que se disse até então, né, aqueles que quiserem conhecer tudo o que foi dito, nós ainda iremos fazer um vídeo um pouco mais amplo, começando do zero. Mas, primeira coisa, vamos lembrar de início que chegamos a este estágio, né, por conta daquela discussão da ação declaratória de constitucionalidade 49, segundo a qual o Estado do Rio Grande do Norte entendia que aquela súmula 166, que antigamente dizia, olha, não incide ICMS nas transferências, só era válida ao tempo do convênio 66 de 88, pois um mês depois foi editada a Lei Candir. E, por conseguinte, segundo o Estado do Rio Grande do Norte, não deveria prevalecer a tese de que não haveria incidência nas transferências, porque a Lei Candir, lei complementar, cumprindo a regra do 146, assim o definiu. Não foi o que o Supremo Tribunal Federal entendeu, mesmo em sede de recurso extraordinário, existem vários, vocês vão conectar aí no momento Consult uma leitura e também na própria página da Consult e vão localizar muitos comentários nossos. E de tudo que se tem, nós não podemos perder de vista dois detalhes que são cruciais para compreender o que nós vamos comentar. Primeiro, a ADC reforçou a tese que nós não estamos diante de um fato gerador. Nós estamos diante de uma situação em que a empresa é considerada como um grande estabelecimento. Estabelecimento A, B, C poderão ter autonomia financeira, administrativa, gerencial. Todavia, do ponto de vista fiscal, para estes efeitos, não para todos, naturalmente, ele não poderia se configurar uma operação de transferência de propriedade. Ou seja, mandar do estabelecimento A para o estabelecimento B em outra cidade, em outro estado, não configura a incidência e tampouco o fato gerador. E, em sendo questionado da decisão, disseram, bom, então estamos diante de uma isenção ou não incidência, e à luz do artigo 155, parágrafo 2º, eu tenho que estornar o crédito, no que a modulação dos efeitos do ministro Fachin deixou não. Nós não estamos diante de uma situação que configure isenção ou não incidência. Apenas estamos diante de uma situação em que não há nascimento da obrigação tributária, ou seja, o crédito tem que ser mantido. Bom, essas duas premissas, e aqui eu estou sendo aristotélico, não podem ser esquecidas em toda a discussão que nós venhamos a ter. E todo o raciocínio que eu estou fazendo para aqueles que vão poder avaliar, ver se eventualmente eu não estaria falando alguma coisa equivocada, é lastreado na própria Lei Complementar 95 de 98, que estabelece a função de cada dispositivo da epígrafe, que é o título, da ementa e do início do artigo, dividindo em três partes. Também leva em consideração a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que explica a função de parágrafo, incísia, alínea. E também, por derradeiro, já que tratamos aqui de matéria de direito tributário, os artigos 95 ao 112 e, de resto, os demais artigos do CTN, que, à luz do artigo 146, é quem cria regras gerais, estabelece normas, inclusive de interpretação e integração do direito tributário. Feitas essas breves considerações e passando por cima de toda a confusão que nós já tivemos, a essa altura do campeonato nós já sabemos que o diferimento ele se encerra na transferência em operação interestadual, não porque nós estejamos diante de uma incidência, porque não estamos. Mas é bom lembrar que o diferimento aqui é visto como uma técnica de postergação de pagamento, também uma modalidade de substituição tributária em algum instante. Isso também já foi objeto de momento Consult, e há inúmeros julgados
sobre essa temática. Nós mesmos escrevemos um artigo sobre diferimento, colocando todos os fundamentos que está publicado na revista da Academia Brasileira de Direito Tributário. É só colocar nosso nome, né, por completo, José Gilberto Meira Júnior, e diferimento, e vocês vão localizar, porque o material é aberto na internet, você pode localizar. Ou seja, o Supremo é pacífico. As duas questões que envolvem diferimento como benefício fiscal e que servem de discussão à subvenção foram excepcionalidades. Numa delas, né, o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquele diferimento era uma isenção disfarçada para fugir do CONFAS. E na outra é porque o diferimento realmente acabou sendo convertido em dispensa do pagamento do tributo. Então aí era o caso de se discutir que aqueles dois exemplos de diferimento, sim, cabiam para efeitos de subvenção. Fora isso, o diferimento é uma técnica de postergação. Então eu digo ao contribuinte, olha, enquanto você fizer isto ou aquilo que está na lei, você não tem que pagar o imposto, eu estou empurrando. Como eu sou detentor do direito, eu vou escolher o momento. Isso não é matéria de convênio, não é matéria de lei, quando a operação é interna. Se fosse operação interestadual, poderia ser levado ao CONFAS. Mas dentro do Estado, então o Estado diz, enquanto você não me vender para o consumidor final, não me mandar para fora do Estado, está diferido. Então, por que eu tenho que pagar o imposto, recolher o imposto? E não é um imposto da operação subsequente, eu não estou transferindo. Eu estou recolhendo o imposto da operação anterior, que veio sendo postergado. Só não pagarei quando houver dispensa do pagamento. Neste caso aqui, seria uma manutenção de crédito, que é aqui convertido, né, mudando o que tem que ser mudado, ou mutatis mutandis, seria a dispensa do pagamento. Então, já não se discute a essa altura do campeonato que o diferimento, ele encerraria o diferimento se você teria que recolher, não porque está dando saída à transferência, mas porque você não cumpriu o objetivo. É cláusula suspensiva. Enquanto eu não tiver uma dessas situações, eu não pago. Eu a tenho, eu tenho que pagar. Né? Nós também fizemos comentários lá no site da Consulte. A outra questão tem a ver agora, recentemente, com a interpretação do convênio 109. E nós chamamos atenção para o convênio 109, e é nesses termos que nós relatamos a vocês, ele trata especificamente de situações muito claras quando nós assim decidimos. E eu citei a Lei Complementar 95 de 98, uma lei federal, que divide basicamente toda norma legal em epígrafe, leia esse título, caixa alta. Então está lá, convênio ICMS número 109, de 3 de outubro de 2024. A ementa é um resumo, nem sempre ele é fiel ao texto, às vezes as pessoas não têm capacidade de sintetizar, e ela diz o seguinte, dispõe sobre a remessa interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade. Ora, por que ela não trata da operação interna? Porque isso não é competência do CONFAS, é competência de cada Estado agir. Né? Já a operação interestadual, o próprio ministro determinou que houvesse por parte dos Estados a regulamentação disso. Então, está tudo certo em editar os convênios que estavam errados, exigindo, obrigando. Não pode, porque o convênio não é lei, ele é um acordo. Nesse sentido, a epígrafe, então, diz o título, no caso o convênio, que atende à determinação do que está na Constituição, da Lei Complementar 2475, né, e de todo o texto que vem a seguir. O resumo. Em terceiro momento, o preâmbulo. O preâmbulo é aquela parte inicial que mostra quem é o órgão que está emitindo a norma e a fundamentação da norma. E aqui eu chamo a atenção do convênio 109. Abre o aspas. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o órgão emitente, na sua 194ª reunião ordinária, realizada no Rio de Janeiro, no dia 3 de outubro de 2024. Tendo em vista o disposto nos artigos 102, extraterritorialidade, função de convênio, acordo entre os Estados, no 199, troca de informações, dados, e os Estados podem se ajudar, do CTN, a Lei 5.172, nos parágrafos 4º e 5º do artigo 12 da Lei Complementar 87, de 96, na redação da Lei Complementar 204, de 2023. Ou seja, o parágrafo 4º foi introduzido pela Lei Complementar 204, que nasceu em função da ADC 49, diz que não há incidência do ICMS nas transferências. Ponto. Tirando, inclusive, isso da Lei Candir, né? O parágrafo 5º tem um pouquinho mais de trabalho, porque ele originalmente foi vetado, e houve a derrubada do veto, e disse, olha, fica facultado ao contribuinte,
o débito do imposto. Ou seja, se você quiser debitar, a teu critério, porque isso é uma questão de planejamento. Ou seja, até agora fundamentou-se no CTN, fundamentou-se no artigo 12, parágrafo 4º e 5º da Lei Candir, que recebeu alteração da Lei 204, que é lastreado na determinação da DC 49, e agora eu leio a parte final, que eu já estou falando tudo, entre aspas, mas comentando, e eu abro uma nova aspa gigantesca. E, abre aspas, ainda, em atenção ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal, hífen, por ocasião do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 49, resolve celebrar o seguinte, fecho aspas, ou seja, é só disso que o convênio pode tratar. Qualquer tema, se você for pegar a Lei Complementar 95 de 98 e a Lei de Introdução ao Direito Tributário Brasileiro, existe uma regra que uma norma não pode tratar de assuntos diversos. Então, esta norma, ele está encomendado pelo Supremo, decorre da lei, está tudo certo. E se nós formos pegar, irmos à frente, a cláusula primeira começa a explicitar, isso também está na Lei Complementar 95 de 98, diz o seguinte, na remessa interestadual de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade, fica assegurado o direito à transferência. Ora, gente, assegurar o direito significa dizer, olha, se você quiser transferir, não estou te obrigando, é uma faculdade do crédito do imposto do ICMS. A que se refere o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 12 da Lei Complementar 87. Ou seja, a Lei Complementar 87, na nova redação, trouxe duas situações. Primeiro, vai ser garantido aí o direito de transferir, né? E no parágrafo 5º, olha, se você quiser fazer o débito, também poderá. São duas coisas distintas. O parágrafo único do convênio diz, nos termos do inciso 2, do parágrafo 4º, do artigo 12 da Lei Candir, a unidade federada de origem, onde eu estou mandando, fica obrigado a assegurar apenas a diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o resultado de aplicação dos percentuais estabelecidos no inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, aplicado sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada. Quando eu falo que eu tenho que garantir a diferença positiva, eu estou me referindo aos chamados créditos escriturais. Eu comprei com 18%, 19% e vou transferir o valor limitado a 4%, 7% ou 12%. E vai haver um excedente. Ah, então eu terei que estornar. Ué, eu não comecei citando a premissa básica de que a própria decisão do Supremo Tribunal Federal e em sede de modulação deixou bem claro que não era caso de exercer nenhuma incidência e que ficava garantido o crédito? O que é que muda se eu fizer a transferência de parte deste valor com aquele crédito restante? Não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que se tornar. Ou seja, estaríamos desrespeitando a decisão. Ou seja, não procede, a nosso ver, qualquer determinação de estorno. É óbvio que a empresa vai ter que buscar uma alternativa para tentar desovar esses créditos, aumentando aí a atividade de forma que ele possa usar, mas estornar sob hipótese alguma, na nossa convicção, porque não foi isso que o legislador quis dizer quando ele trouxe essa norma, né? Também é importante que se diga, quando conversamos aqui, gente, que a lei complementar, ela deixa bem claro que há limites para o texto tratar. E, mais que isso, não pode conter matéria estranha, isso está lá no artigo 7º, inciso 2 da Lei Complementar 95 de 1998. Né? Bom, continuando ainda no convênio 109, só para que nós não percamos aí de vista o que nós estamos comentando, na cláusula 2ª ele fala, a apropriação do crédito pelo destinatário vai se dar por meio de transferência. Qual transferência? Aquela que foi autorizada, se você quiser, pelo estabelecimento remetente, incidente na operação e prestação anterior. E é óbvio que o crédito vai ter por limite 4, 7 ou 12, porque está no limite do Pacto Federativo, lançando a débito no livro de saídas, fazendo o registro no livro de entradas. Hoje é o bloco C lá do IFD, né? E a apropriação e o aproveitamento, né, vai entender as mesmas regras de apropriação. O que isso quer dizer? Eu me aproprio do crédito aqui, recebendo, e dou saída de um bem com isenção. Opa, aqui nós temos uma saída com isenção nem incidência. Logo, eu tenho que estornar o crédito. Da mesma forma que, em optando não transferir, né, e aqui no Paraná nós já temos isso regulamentado em operação interna, eu transfiro para a minha unidade em outro estado, mas eu opto por não debitar, não transferir o crédito. São duas coisas distintas, né? E lá naquele estado, ele resolve dar saída com isenção, ou então o produto é furtado,
Em condições normais, ele teria que se tornar o crédito. Lembra aquela decisão que eu falei da DC que entendeu que é tudo um único estabelecimento? Você vai ter que se tornar aqui. Isso é uma questão de vasos comunicantes. Eu não vejo nenhuma irregularidade nesse estorno, porque lá na frente ocorreu aí uma situação. Outra questão que foi trazida à baila recentemente, é uma discussão que ainda vai evoluir, tem a ver com o DIFAL, né? O diferencial de alíquotas. Existe um grupo que entende que deve haver. Eu me filio ao grupo que entende que não deve haver DIFAL. É lógico, quando eu falo em DIFAL, eu falo em transferência de material de uso e consumo e bem destinado e imobilizado. Por quê? Mas isso não foi revogado na Lei Candir. Gente, vamos parar para avaliar? Não foi julgado porque não foi levado à discussão, mas o argumento é o mesmo. Se eu estou falando que a saída de um produto do estabelecimento A para o estabelecimento B não configura fato gerador, por que a entrada tem que configurar, sendo que ele já está dentro da empresa? Essa é a minha argumentação para que não se exija diferencial de alíquotas. É claro que esse tema ainda vai ser discutido, vai ter, não, mas ainda está na lei. A lei, nesse aspecto, para mim, continua sendo inconstitucional, porque quando se discutiu apenas a saída e não a entrada. Então, nós vamos ter aí uma discussão à frente. Então, tem que estar preparado. Se eu fosse fazer um planejamento tributário ciente que poderia ter o risco, o que eu faria? Eu compraria dentro do Estado, transferiria como mercadoria. E lá, depois, entrando como mercadoria, né, eu lançaria para uma conta do imobilizado para uso e consumo, obrigando o estorno aqui na origem, isso não tem dúvida. Né? Aqueles que entendem que deve haver o recolhimento do diferencial estão lastreados na ideia de que isso não foi revogado. Então, a expressão aquisição antes dizia qualquer tipo de entrada. Só que, a partir do momento em que o ADC 49 diz que não há transferência de propriedade entre matriz e filial, eu estou querendo dizer, se não há para saída, não pode haver para entrada. Isso é uma convicção que nós temos. O tema é polêmico? É. Ainda teremos novidade? Não tenham dúvidas, vamos ter novidades. Né? A transferência, já na cláusula terceira, diz que é procedida a cada remessa. Olha que coisa interessante. Já que é facultado, a cada nota eu escolho. Transferência, não estou falando em débito. Transferência, né? Outra coisa, tem que emitir nota, teoricamente eu vou transferir normal, CFOP de transferência, vou efetivamente transferir o crédito também ou não, estabelecendo lá os valores, né, aqui nós temos que usar lá no contexto da cláusula quarta, que é inicialmente o valor médio da entrada, depois o custo da mercadoria produzida e a mercadoria industrializada a soma dos custos, né? E ao se transferir, integrando o valor, ou seja, embutido. Né? Bom, não bastasse isso, a cláusula quinta diz que a emissão da nota observa as mesmas regras relativas a operações interestaduais, sem prejuízo de aplicação de regras específicas previstas na legislação. Eu tenho comigo que nós teremos novidades com o passar do tempo, CST específico, uma série de controles e de tags para que haja controle entre as unidades de saldo remanescente na origem, que deveria ser estornado em saídas futuras. Mas isso o tempo dirá. Aqui já ficou em aberto. E aí sim, nós chegamos lá na cláusula sexta. Olha, alternativamente ao disposto nas cláusulas primeira e quarta, a cláusula quinta é uma cláusula padrão, tanto para uma coisa quanto outra, por opção do contribuinte. Mais uma vez, isso está previsto na Lei Complementar de 104, a transferência pode ser equiparada a uma operação tributária. E aí ele determina que, nesse caso, você vai considerar o valor da operação, vai entender como débito e vai fazer uma observação no livro-termo de ocorrências. Nós respondemos aí que, onde não houver livro-termo de ocorrências eletrônico, como aqui no Paraná, você faz a anotação no livro-termo de ocorrência tratável. E aqui ele estabeleceu que ele tem que ter, no mínimo, a partir do momento que você faz a opção, a partir do mês seguinte, 1 ano. E aí você pergunta, o Estado pode fazer isso? Pode. Porque aí é uma questão de regras que o próprio texto estabeleceu na lei, que caberia o Estado regulamentar como isso faz. Ora, assim como no Simples já tem entendimento do Judiciário, que diz que, ao optar pelo Simples, você abre mão dos créditos convencionais. Foi uma opção. Aqui a minha expectativa é que o Judiciário venha dizer a mesma coisa. Olha, você optou por debitar, você se sujeita às regras. E aí eu não vejo nenhuma irregularidade. Né? Então, primeiro, transferência, que não há até então na norma previsão de obrigatoriedade de lançamento, havia, mas hoje não há, no livro termo de ocorrências. O termo de ocorrências é a opção do débito que tem que ser feita no mínimo 1 ano. Ou seja, teoricamente, entre muitas aspas, porque ainda tem muita coisa a dizer, eu posso fazer por momento, já que é por nota, esse eu vou transferir, naquele eu não vou transferir, assim por diante.
Quando é que vale a pena transferir? Olha, gente, substituição tributária. Porque eu transfiro uma mercadoria com substituição tributária, e vai haver, e o convênio 142 assim o determina, e eu vou ter que levar em consideração, se eu não aplicar o imposto na primeira operação, eu vou onerar muito o imposto retido. E não bastasse isso, eu chamo a atenção que há um outro convênio 123, que saiu junto com o convênio 109, que alterou o parágrafo 2º do convênio 142. E olha que a interpretação, levando a sério aqui, essas mesmas regrinhas da Lei Complementar 85 de 98, da Lei de Introdução de Direito Brasileiro, aquelas regras dos artigos 95 ao 112 do CTM. Então, não se lê o parágrafo, você tem que ler todo o capítulo para poder entender o que ele fala. No meu caso, eu tenho uma noção do que diz respeito, então eu me reservo o direito de ler direto, mas eu sei o que eu estou fazendo. Se você não sabe, vá lá e pesquise em que contexto ele está inserido. Senão você vai interpretar erradamente. Não se interpreta isoladamente o parágrafo sem olhar o caput do artigo, porque o parágrafo, à luz da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e a lei da Lei Complementar 95 de 98, é uma ampliação, uma restrição, alguma situação de complementação do texto originalmente colocado no caput, na cabeça do artigo. Então diz o parágrafo 2º novo a partir do convênio 123. Para efeitos do disposto nessa cláusula, no inciso 2, a cláusula 9ª, na hipótese de transferência promovida por estabelecimento remetente, nós estamos falando aqui de substituição tributária, deverá ser deduzido o ICMS destacado na nota fiscal de transferência. Os mais apressados dizem, olha, está mandando deduzir, mas não é uma faculdade? Por favor, não conclua sem concluir. Vírgula. Nos termos do convênio 109, de 3 de outubro de 2024. Ora, gente, se ele manda transferir, deduzir nos termos do convênio 109, e o convênio 109 diz que eu tenho a faculdade de debitar ou não debitar, fica subentendido o óbvio ululante. Eu deduzirei se eu optar pela transferência ou pelo débito. Porque se eu não optar, eu não vou ter dedução. Só que aí nós temos um problema sério. Porque eu vou encarecer por demais o imposto retido, achando que eu possa deduzir e manter o crédito. Isso é enriquecimento ilícito. Ou eu transfiro e deduzo, ou eu mantenho e pago o ônus do imposto retido. É uma escolha. Não há outra forma de se interpretar esse dispositivo, né? A partir da cláusula 6ª, que é a opção, a 7ª fala da prestação mútua de informações, lastreada no 199, que está previsto no caput, na descrição, e o credenciamento prévio, tá? Não será exigido para fiscalização entre os estados, prevendo aí a data de opção, que é 2024. Tudo isso para chegar, e eu sei que está ficando longo o nosso texto, no decreto 8.023, que, em síntese, repete integralmente o que está descrito no convênio 109. Mas aqui existe um pequeno detalhe. Primeiro, ele altera a redação anterior do nosso regulamento, os artigos 579J ao 579Q, né? Dizendo o seguinte, 579J, ele trata da remessa interestadual, assegurando o crédito. Ipsis literis a redação do convênio 109. O 579K, ipsis literis a redação do convênio 109, definindo como é que é feito no livro de saída, livro de entrada, não há nenhuma novidade. O 579L, a transferência do crédito entre estabelecimento da mesma titularidade, nos termos do inciso 1 do parágrafo 4º da Lei Candir, do artigo 12, será procedido a cada remessa, também rigorosamente como está no convênio, e tudo em linha com a Lei Complementar 204, que alterou a Lei Complementar Candir e que foi decidido no âmbito do STF da DC 49. O crédito a ser transferido corresponde ao imposto apropriado, 579M. As operações anteriores, e quando eu falo anterior, é porque o 155 para o segundo diz o seguinte, todo imposto cobrado na etapa antecedente será garantido ao adquirente. Com outras palavras, mas é isso que diz. Cobrado de quem? De quem vendeu. Ou seja, eu estou falando aqui, evidentemente, que eu terei que se tornar casos de crédito presumido, que é o crédito otorgado. E mesmo assim, o Estado tem uma regrinha aqui. Ele diz que o crédito a ser transferido fica limitado ao resultado da aplicação de percentuais, seja 4, 7 ou 12, em operação interna, a alíquota interna. Né? Aqui no Paraná, se nós tivermos o diferimento parcial, a mesma coisa. Artigo 579N, de nada. A emissão da nota fiscal que se refere ao dispositivo anterior observa regras dos documentos, também como está no convênio. O 579O
diz o seguinte: alternativamente ao disposto no 579J, 579M, por opção do contribuinte, é o artigo 6º do convênio 109, a transferência pode ser equiparada a uma operação sujeita à ocorrência, ou seja, eu estou optando pelo débito. E aqui, entre os parágrafos, principalmente o segundo, ele manda que faça o registro do termo de ocorrências, validade de 1 ano. Ou seja, até que não tem nada de contrário ao que está no convênio, né? Apenas determina aqui os prazos em que nós temos que respeitar. O 579P diz que a utilização do 579J e o 579O não implica cancelamento ou modificação de benefício fiscal concedido pela unidade federada de origem e destino. Ou seja, o texto do convênio dizia que ele só poderia garantir o crédito à operação anterior. O Estado está dizendo, se você tem algum regime especial e você tiver que optar pelo débito, eu vou garantir a manutenção. Então, já está respondendo àqueles que têm aí benefícios específicos de crédito presumido. E determina também que seja feito essa informação aqui na transferência de crédito, tá? Quando o titular tiver essa situação. O 579Q traz um aspecto muito interessante, né? Dizer que na remessa interna, aqui nós estamos falando dentro do Estado, não precisaria de convênio, de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, a transferência de crédito será opcional, em linha com o que está na Lei Complementar 204, que alterou 87, com a DC, e com o próprio texto do convênio. Vírgula, podendo o contribuinte, na hipótese de optar por transferir, observar o disposto no artigo 579-O. Eu entendo que aqui a redação talvez tenha sido infeliz, porque ele diz que você pode optar. E o 579-A, fala em débito, não em transferência. Ou seja, olha, da mesma forma que está lá na cláusula sexta, ao invés da cláusula quarta, você pode optar pelo débito. Então, ele está dizendo aqui, rigorosamente, ao invés de fazer a transferência, que é optativa, que você faz a cada operação, você pode também, em operação interna, optar pelo débito. E aqui ele fala em livro termo de ocorrências, em ano, em período de validade. O que significa dizer, gente? Nós temos que parar e considerar que, a rigor, ele só vai exigir este termo de opção à medida em que nós tenhamos aí optado pelo débito. E aí é uma faculdade que nós temos que considerar. Aquela questão do diferimento, inclusive, se alguém ainda tem dúvidas, a alteração 1130 desse decreto que eu acabei de comentar, ele deixa bem claro, alterando a redação do artigo 30, né, inciso 3 lá do anexo 8º, que trata do diferimento da suspensão, que há o encerramento do diferimento pelas razões exatamente apresentadas anteriormente. Eu sei que tudo isso que eu falei, eu sei que não foi pouco tempo, né, vai gerar conflito, vai gerar confusão, a questão do DIFAL, mas esse é o gostoso do direito, né, gente? Nós vamos evoluir. Mas fica aqui a minha contribuição, pedindo excusas, porque eu sei que este momento foi um pouquinho maior do que a maioria, mas era necessário, eu havia prometido que iria trazer. De resto, fique à vontade para trazer comentários, dúvidas, discordâncias, esse é o lado bacana do direito, né? A gente sempre digo, respeitando com o conteúdo, apresentando o fundamento, nós temos que evoluir, né? O meu xará, José Gilbert, diz que o objetivo do argumento da discussão não é ver vencedor, é o progresso. Então, que venham as divergências para a gente evoluir, né? Embaixo aqui você tem espaço para comentário, você pode mandar no nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Não esqueça do seu like, né? Nós vivemos de likes, né? Fique à vontade para divulgar, para trazer. E este espaço especial, eu quero crer que nós fizemos um resumo que há muito nós havíamos prometido. Eu dizer para os meus alunos, olha, aluninhos, vou tratar desse tema e vou me referir a você. Mas eu também me refiro a você que nos acompanha e nos dá o prazer de acompanhar. Nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E, aguardando você para uma próxima oportunidade, nós nos despedimos aqui, pedindo desculpas pela demora, mas tentando esclarecer que foi por um bom motivo, tá bom? Até uma próxima.